olhos, vamos abrir nossas Bíblias. Efésios 3:14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. No passado, Deus escolheu um povo para si, um povo designado dele. Jesus vindo, ele alargou. Não é só mais os judeus, povo de Deus, mas Jesus enviou para que pregasse aos gentios. E fez daquele povo distante, que não conhecia a Deus, trouxe para ser povo de Deus. E assim ele designou igreja. Igreja não é esse prédio, não é algo que nós vamos lá e voltamos como um religioso. Igreja é um povo. Igreja é um povo designado, embora ser gentil, a ser filho de Deus. O tronco recebe agora galhos secos que criam vida, e nós somos enxertados como povo em Jesus, nele, para serdes santos, irrepreensíveis, para ser luz. No versículo 3, 5, ele diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Para que, versículo 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus estabeleceu a igreja, escolheu homens santos, separados, homens que se abrem, se rendem, se entregam, deixando tudo para anunciar ao mundo o conhecimento da glória de Deus.
para cuidar de um povo e conduzir esse povo a Deus. Ele diz: a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós temos força, não em nós mesmos, mas na igreja. Tem pessoas que acham, estou orando em casa, estou longe, estou lá. Eu busco. Ela tem que ser corpo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é pessoa, eu creio, me tornei igreja. Não. Igreja é uma congregação dada, chamada por Deus para ouvi-lo como filhos obedientes e fazer a vontade dele. O pastor nada é do que aquele que se rende inteiramente para ensinar, para ajudar, para corrigir, para formar, para dar sua vida em favor das pessoas, para orientar, estender a mão, cuidar. Formarmos um corpo com destino à mansão celestial. O nosso destino é a mansão celestial. E Deus diz assim, Ele assim, toda a família, tanto no céu como na terra, igreja, nós somos a família de Deus. Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda. O que Paulo está fazendo? Orando. Orando. Nós temos que florescer aonde Deus nos plantou. Produzir frutos aonde Ele estabeleceu e nos chamou. Nós temos que amar uns aos outros. E o maior empenho aqui, Paulo ora em favor da igreja, do povo de Deus. E ele nos ensina que nós devemos não só amarmos uns aos outros, mas orarmos uns pelos outros, para sermos fortalecidos no poder de Deus. Orar é ter um tempo na presença de Deus, clamando a Deus para que fortaleça aquele povo designado, chamado por Ele para ser dele e para herdar a eternidade. Para irmos morar na eternidade. Ele diz que somos como peregrinos, passamos pela terra. O homem, depois dos 70, né, lá mais um pouco, vamos pôr um pouquinho mais, 80, sei lá, é cansaço e fadiga na terra. É cansaço. Porque o corpo, esse corpo, ele se desfaz, mas a nossa alma vive. Ele diz, eu vivo e vós vivereis, para estar comigo na eternidade. Teremos uma eternidade para viver com Deus. Não é esses poucos anos na terra. Isso aqui, para aprendermos, e a oportunidade que Deus nos dá para receber dEle força, poder, para vencermos os reinos de principados e potestades. Hoje é conhecido, a igreja é conhecida hoje no reino espiritual.
como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo na terra, o que ele fez? Curou os enfermos, despojou de si mesmo, nasceu numa manjedoura. Ele se fez pobre para nós sermos ricos, para que nós pudéssemos herdar a riqueza que Deus preparou para nós. Ele amou o homem, curou. Mas o objetivo de Deus curar o corpo não é a importância no corpo. Porque se fosse tão importante, ele não diria assim, ó, se a tua mão te faz pecar, se você rouba, se você faz maldade com essa mão, corta ela. É melhor entrar no reino de Deus sem a mão do que não entrar. Se teus pés caminham para o mal, corta ele. Melhor cortar teus pés do que não entrar no reino de Deus. A importância da cura não foi corpo. Não, amados. A importância da cura foi para que os homens crescem, para que creiais que eu sou o Senhor, Deus. Eu sou dono de todas as coisas. O Criador do céu, da terra, tudo que há é dele. É para que nós pudéssemos, os homens da terra, pudessem crer. Ele diz assim, igreja, eis que eu vos envio. Imporão as mãos, os enfermos ficarão curados. Se beber alguma coisa mortífera, nada mal nenhum fará. Ele é conosco. E ele chamou e formou uma igreja para ocupar um lugar na qual ele fortalece. O mal não nos atinge. Os principados e potestades não têm poder sobre nós. Não pode consumir a nossa vida. Não pode destruir o que Deus fez em nós. Nós passamos por tribulações, sim, mas elas não podem atingir o interior da nossa alma. A angústia não pode nos fazer descer, não. Se cair, nós levantamos. Se errar, nós pedimos perdão e prosseguimos. Nós não somos daqueles que paramos, mas daqueles que avançamos cada dia. Porque essa força opera em nós. Vive em nós. Ele que nos deu o Espírito Santo. E ele diz, povo meu, ore. Ore em favor dessa igreja. Ore em favor desse reino, dessa família que eu estabeleci na cidade de Tuverava, em todo o mundo. Ore pela igreja do Brasil. Ore pela igreja missionária que está nos lugares, arriscando a vida. Pelos missionários que são enviados para distante, onde lá não se pode abrir Bíblia, nem pode falar que é cristão, e eles vão arriscam as suas vidas. É tão importante, amado, o chamado, o amor que Deus põe em nosso coração. Quantos homens, mulheres, jovens, nós sustentamos essa igreja aqui, sabe esse dinheiro que você coloca aqui, na oferta? Ele vai para sustentar missionários fora do Brasil, aonde eles correm risco de vida, aonde as bombas estão explodindo. Há pouco tempo, eles mandaram mensagem. A casa deles todas foram destruídas por uma bomba. Aonde eles estavam desabrigados, mas estão lá, firme. Não é porque não tem opção de vida, não. Porque são formados. São jovens guerreiros, valentes, que se abriram
E o Espírito de Deus apossou deles para os enviar a pregar o Evangelho. Porque esse mundo passa. A única coisa concreta que nós temos, e que pode dizer, isso é meu, ninguém tira, ninguém toma, é o que servimos a Deus. É o que fazemos para o Senhor. É o que teremos de Deus, ninguém rouba. Por isso ele diz, orem, põe de joelhos diante do Pai e peça, Deus, para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus, glória, significa feitos virtuosos de Deus, que você nem pode imaginar. O homem não pode contemplar a glória de Deus. Tamanha riqueza que é. Mas segundo essa riqueza, que o Senhor possa conceder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Quando se trata de igreja, Ele te trouxe aqui para curar o teu interior, para arrancar os seus complexos, os seus traumas, a inferioridade, e para te colocar na posição na qual Ele chamou o homem em sua criação, de domínio sobre todas as coisas, domínio sobre o problema, domínio sobre as adversidades, domínio sobre as perseguições, domínio sobre principados e potestades, que o maligno vem roubar, matar e destruir. Domínio para aquele que vem roubar o que Deus te entregou. Mas como que nós podemos dominar? Em oração. Aquele que ora é invencível, é imbatível. Nada toca. Por um caminho vem, mas tem 7 caminhos que eles fogem da nossa presença. Mas nós precisamos de orar. Eu alertei os irmãos. Muitos irmãos têm até grupos. Os grupos familiares têm aquele WhatsApp. Eu vejo lá, amados, olha, precisa orar para alguém que está assim, internado, tem como, ou está na UTI. Aí o irmãozinho escreve lá, concordo, está curado em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus vai ficar bom. Isso é oração, meu irmão. Não é oração. Oração é dobrar o joelho e clamar, Pai Santo, visita aquela vida, cura ela agora, arranca o mal que veio sobre ela. Pai Santo, desfaz a obra do inimigo nesse casamento, nesse filho drogado, Senhor. Nesses jovens que estão desesperados à mercê do diabo, nas mãos de Satanás. Senhor, arranca eles de lá. É orar e se dispor a ir. E se dispor a buscar. Igreja tem autoridade na oração. Oração. Por isso, Paulo ora para que o Espírito possa alcançar o homem interior da igreja, de cada um de nós. E habite Cristo no nosso coração, pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Não é conhecimento, mas é amor. Ninguém ama, ninguém pode amar se o Espírito de Deus não fizer dele um coração de amor. Ninguém é capaz de amar se o coração dele não for trocado. Se o coração não for alcançado por Deus no seu homem interior, mudando a maneira de viver. Não se iluda não, jovens. Se iluda não. O mundo não tem nada para te ofertar. O mundo não tem nada para te entregar. Por mais que você busque, por mais que você procure,
nada pode preencher o teu coração vazio quando está vazio. Mas o Espírito de Deus, quando nós oramos, para que Ele clama? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Sabe por que eu estou aqui falando? Sabe por que existe esse louvor que cantamos? Para que todos que entrarem aqui possam conhecer o amor de Cristo. Possa viver o amor em seu coração. Possa ser filho amado de Deus. Possa se render a Ele e ser um vencedor na terra. Posso dizer, nós só podemos vencer em todos os seus projetos de trabalho, de escola, vencer na formatura, quando você conhece o amor de Jesus. Quando o amor de Jesus te alcança, o homem interior é curado, é sarado. Então a paz reina, a paz vive. E você passa a compreender a altura, largura, profundidade. Olha como Deus fala. Olha como Paulo diz que o amor de Deus, ele tem comprimento, ele tem largura, tem altura e tem profundidade. Olha. E nós precisamos, isso quer dizer, cada dia entrar mais, cada dia andar mais, cada dia prosseguir em busca desse amor. É para isso que tem igreja, para você buscar esse amor. Talvez, aí ele diz, olha, tem pessoas que chegam e as águas deu no seu tornozelo, molhou os pés. Mas se você entrar mais, elas vão no joelho. Se você entrar mais em busca do amor, você busca emprego, dinheiro, busca tirar acusação porque você não tem uma igreja ou não é um religioso. Eu preciso ir no culto e voltar rápido porque eu aprendi que eu tenho que ter uma religião, então eu estou na religião. Ai, o culto acaba logo. Não, meu irmão. Há coisas grandes e novas que você não conhece. Do amor de Deus. E aí quando nós entramos, as águas vão se aprofundando. Até que elas passam por nossa cabeça. Então você mergulha. Aí então você mergulha. Você é levado pelas águas do Espírito. E o amor de Deus inunda a tua vida. E você passa a ser o homem mais feliz da terra. Feliz da terra. Não é o dinheiro que te dá felicidade. Não é a casa que te traz alegria. Não é o que você tem ou possui. Nada. O que nos faz mergulhar é as águas do Espírito. O que traz a felicidade é a confiança que temos no Espírito e deixamos Ele nos levar. Deixa o Espírito te levar a conhecer, a aproximar. A nossa aproximação a Deus é o que nos faz feliz. Nós só podemos aproximar quando esse poder, o poder, a força do poder do Espírito vem sobre nós e nos leva, e nos leva, e nos faz conhecer. Aqui, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não é necessário. Aos amados Ele dá enquanto dorme. Não é necessário você pedir. Não. É necessário
o bebê pedir. Não, a mãe sabe que ele tem fome. E ele coloca no seio e dá de mamar. A mãe sabe que ele está com frio. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe tudo o que é necessário. Volta teu coração a Deus para conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo é tão profundo que quando nós alcançamos, nós avançamos mais e mais. E aqui no versículo diz assim, Paulo dizendo, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Versículo 3:13. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Porque aquele que passa tribulação em favor do povo, que ele tem um chamado, ele conhece na profundidade o amor de Cristo. Então para ele não é tribulação. Para ele é honra padecer por causa do amor de Cristo. Por amor de Jesus. Porque ele conhece, bem sei em quem eu tenho crido. É poderoso para nos fazer vitoriosos sobre a terra. É necessário você despertar. Mas se você abrir teu coração, o Espírito de Deus vai colocar em ti o desejo de você orar pela igreja. Igreja é a noiva de Jesus. O que quer dizer noiva? Aquela que é amada. Aquela que é cuidada. A minha noiva. Com vestes brancas, ela deve vir ao encontro do noivo. Aquela que passa a vida guardando o azeite, para que no dia em que o meu Senhor vier, Ele não encontre as minhas vasilhas vazias, mas as minhas candeias acesas. É aquela que não deixa a chama apagar, a chama do amor apagar. Essa é a igreja. Não é aquela que precisa de algo, não, porque tudo nós temos, que somos dele. E eu sou dele e ele é meu. Diz lá a palavra de Deus. Eu sou dele e ele é meu. O que mais eu preciso? Ele me sustenta. Ele não me deixa passar necessidade. Ele me fortalece. Quando um dos servos dele faltou água pela terra, quando faltou pão, ele mandava as aves, os cordonizes, virem trazer pão para o servo. Ele cuida de nós. Deus cuida. Diga assim, Deus cuida de mim. Ele cuida. Então por que andar tão atribulado? Por que andar tão necessitado? Não é preciso que você peça. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nem nós sabemos o que necessitamos, mas Ele sabe. Nem nós sabemos o quanto precisamos, mas Ele sabe. E Ele nos sustém e nos sustenta na força do seu poder. Ele nos faz andar altaneiramente. E o inimigo é conhecedor das maravilhas de Deus no meio do seu povo, da igreja. O inimigo se submete a nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jamais o inimigo pode prevalecer na tua vida, se você for igreja. Eis aí, igreja, que eu vos dou autoridade
para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem nenhum dano vos causar. E como você pisa? Orando, jejuando, buscando o poder. Quando nós oramos, a batalha perdida pelo inimigo. Moisés, quando levantava a mão e orava, todo o povo ganhava guerra. Quando ele cansava e abaixava, aí eles começavam a perder. E foi necessário 2 homens levantar e segurar o braço dele. Isso quer dizer, igreja, o pastor ora, mas ele precisa de alguém que ajude ele a orar, a estar firme em favor do povo da igreja. Precisa de pessoas que amem uns aos outros, como você ama a si mesmo. Mas hoje no mundo, as pessoas nem se amam. Mas nós aprendemos esse amor aqui no altar do Senhor.